Gente, tudo bem? Vim aqui tomar um café nessa manhã, aqui no Clube de Treino Marcelo Teixeira, com o meu treinador, Marcelo. Tudo bem, prof? Tudo bom, Denise? Prazer estar contigo aqui. Gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre o treino em pessoas com sobrepeso, porque existe um estigma, né, de que a pessoa em sobrepeso, em obesidade, não pode fazer musculação porque ganha peso. Existe esse medo, professor? Na verdade, mesmo de forma equivocada, existe, né? Acho que o primeiro ponto é a gente separar o que é ganhar peso, né? Porque nós podemos ter 1 quilo de qualquer matéria. E esse processo de emagrecimento, incluindo a musculação, não é um processo meramente matemático, né? É um processo mais voltado para a bioquímica. Então, a gente já ouviu aí, né? E até hoje a gente escuta, eu estou trocando gordura por músculo e tudo mais. Primeiro ponto que eu quero destacar é que não existe. Ninguém é louco de aceitar gordura e entregar músculo. Né? Mas a única forma que a gente tem de aumentar o nosso metabolismo basal é justamente através da síntese proteica. É justamente através da contração muscular. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. A musculação, a gente falando de uma mídia aí dos anos 70, 80, nós não tínhamos isso aqui. Né? O que tínhamos? Revista, foto. Né? A gente não tinha movimento. Então, eu mesmo cansei de ver profissionais fazendo marketing nas fotos. O cara fingia que pegava um pesão, barrufavam ele de água para fingir que era suor. Depois que ele tirava a foto, ele ia embora. A proposta da revista, infelizmente não todas, de algumas era só vender. E ninguém ia comprar, você não ia despertar interesse em ver um cara gigantesco com um cotonetezinho na mão. Né? E por que eu estou narrando dessa forma, né, esse timeline do marketing da musculação? Porque até hoje isso está na nossa psique. As pessoas acham que musculação é para quem quer ficar forte, musculação não é emagrecimento, mas isso é uma coisa que eu vivo para elucidar hoje em dia. E eu lembro que nessa época de 80, eu ouvi falar, sabe, gente, eu não sou dessa época não, mas eu ouvi falar, muita gente tinha medo de ficar grandão, né? Eu lembro que minha mãe falava assim, não pode fazer musculação não, senão vai ficar muito forte. Eu falei, ai meu Deus, quem dera se fosse assim, tão simples desse jeito, né? Sim. As coisas não são assim. E a gente tem que entender que peso não é sobrepeso. Que o excesso de peso tem que ser o excesso de peso, se for que seja de músculo, né? Porque a obesidade não é excesso de peso, é excesso de gordura. Então, quando a gente tem, muitas das vezes eu falo sempre isso, né? Eu tenho alguns pacientes hoje que tem 1,70 m, tem 90 kg. É gordo ou é magro? Depende. Depende do percentual de gordura dele, né? Ele não é gordo. Se eu tenho 7% de percentual de gordura, 11% de percentual de gordura, não. Eu tenho músculo e não tenho gordura, então eu não estou obeso. Eu vou trazer até um exemplo aqui, complementando a tua fala. A gente pega aí um pedaço de carne cupim, né? Mas um pedaço pequeno. E a gente pega um pedaço de fraldinha, que é uma carne com menos gordura. A tendência, no ponto de vista, né, de visão, é a gente associar o maior volume à maior gordura. Só que não. Mas não necessariamente. Não necessariamente, né? Exatamente. Ou seja, a carne cupim, ela tem um percentual de gordura elevado. No entanto, ela ocupa menos volume, um pedaço de menor. E a fraldinha pode ser um pedaço muito maior, mas vai ter um percentual de gordura menor. Então, é o falso magro, né? Existem os biotipos e existe a gordura. Né? Então, os biotipos estariam, vamos colocar aí um formato de piscina. Tem aquela piscina retangular, que tem aquela raia, ela é retilínea, retangular. Então, estaria para um longilíneo, falando de biotipo nosso, né? da espécie humana. E aí esse longilíneo, eu posso te citar como exemplo, ele tem as extremidades longas, ele tem as feições finas, então ele não passa uma imagem
De que tá gordinho. Né? Pelo menos a priori, de que ele está acima do peso. E tem aquela pessoa mais arredondada, né? De mesomorfo para lá, que passa uma imagem, e aí sim, é importante a gente entender isso, porque muita gente associa uma primeira imagem avaliada por biotipo e traduz isso como ser magro ou não. Não tem nada a ver, né? E aliás, o que a gente fazem mais massa muscular mais fácil do que o longo, né? O ectomorfo, né? Exatamente. Falando de um plano futuro, aquela pessoa mais arredondadinha, mais forte, de membros menores e com uma tendência mais à hipertrofia, ela tem dois caminhos. Ou ela vai ser durinha ou mais cheinha. Longilínea ela nunca será. E o longilíneo, ele pode ganhar uma hipertrofia, mas ele está lutando contra uma correnteza absurda. Porque a genética dele, e aí a verdade, ela vai estar sempre ali te esperando. A gente pode estar adulterando essa realidade, olhando por um ponto de vista positivo, usando conhecimento científico. Eu, por exemplo, sou um gordinho disfarçado, mas eu estou praticamente em jejum conversando contigo. Se eu for pesar, eu devo estar com 105 quilos. Para 1,80 m, quem não me conhece vai falar, pô, tá acima do peso. Sim, mas a constituição, pela herança que eu tenho na musculação, me diferenciou em relação a isso. Enfim, muita coisa, né, gente? Quantas competições você já participou? Meu primeiro campeonato foi com 21 anos. 21, eu tô com 51. Então eu tenho aí, vamos botar, uns 30 anos. Marcelo, eu não perguntei quantos anos você tem. Você não precisa me entregue isso. Mas em relação a isso. Mas falando de competições, mais de 50 campeonatos. Mais de 50 Com certeza, eu confesso que eu não sei, assim. Gente, ele e a esposa dele são sensacionais. Depois a gente vai mostrar umas fotos pra vocês. Pode? Pode, claro. As boas. Mas ó, sensacionais. Muito legal pra gente entender que a estrutura muscular é linda demais e tem que perder esse medo da musculação. Como a musculação é importante pro futuro, mulheres, pelo amor de Deus, a gente tem que entender. É um remédio amargo, muitas das vezes, pode ser, não é verdade? Sim. Tem pessoas que não gostam mesmo, a musculação é mais monótono, isso é uma coisa que eu ouço sempre. E eu falo, é monótono? Pensa no remédio amargo que você vai ter que tomar quase todos os dias, no mínimo 3 vezes na semana, mas é necessário a formação de uma massa muscular para poder segurar essas articulações, para poder segurar esse osso, né? Porque a tendência depois, principalmente das mulheres pós-menopausa, é esse osso ficar mais poroso. Então você tendo um músculo que sustente esse osso é fundamental. Sim. Um músculo para sustentar as articulações que tendem a ficar mais ressecadas. Sim. Com o tempo. Quem sustenta é o músculo. Então ganhar massa magra no decorrer da vida é fundamental. Por mais que a gente não goste, Até porque existe a sarcopenia. Ou seja, vamos fazer aqui uma analogia com finanças, por exemplo. Se você tem uma quantia, digamos que na tua adolescência você ganhou essa quantia, né? Então você ganhou lá uma mesada, uma poupança. Guardou. Né? E guardou. Se você não souber usar, né, essa quantia, no que você vai investir, de qual forma você vai direcionar e gastar, você acaba no final da vida no negativo. A mesma analogia a gente pode fazer com a massa muscular, que a gente ganhou ela na nossa juventude, por uma questão hormonal e de evolução orgânica. Depois dessa fase, né, quando a epífise fecha e os hormônios estabilizam, a gente fica meio no piloto automático, né, durante a fase adulta. E após, a gente começa a preparar para o desembarque. Essa fase é a mais complicada. Então, assim, como a natureza ela não está muito aí, né, para as nossas vaidades, para os nossos desejos, ela cumpre a função dela, cabe a nós, através de conhecimento, tentar procrastinar ao máximo esse desmanche mesmo, que é o que acontece, né? A gente não ganha mais massa muscular naturalmente. Quando eu falo naturalmente, eu me refiro a sem fazer musculação, tá? Não estou falando de procedimentos farmacológicos. A gente ganha se a gente forçar um hábito, que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, né? Você criar um hábito, né?
porque demora, e aí quando a gente fala de demora hoje, a gente vai falar de síndrome do pensamento acelerado, a gente vai falar de ansiedade, né? A gente não espera mais a comida ficar pronta, a gente pede, a gente não espera mais uma carta chegar, a gente já recebe uma mensagem. E aí, no que isso acarreta? As pessoas estão impacientes para os resultados orgânicos. Só que é importante lembrar aqui que o resultado orgânico, ele faz parte da natureza, não da tecnologia. Então a gente tem que trabalhar um pouco da resiliência para esperar isso acontecer. É um processo, né? É um processo. A gente tem que viver o processo e aturar o processo. Na verdade é uma curva, né? A gente tem a curva de ascensão, existe um platô e depois a gente começa a cair se a gente não fizer a nossa parte. Isso eu falo muito agora, a gente está vivendo no final do ano, e final do ano é o seguinte, o povo quer fazer dieta a todo custo, qualquer tipo de dieta. Todo mundo quer entrar no vestido, né? Todo mundo quer entrar no tubinho branco, as mulheres, os homens querem usar aquela sunguinha. Sim. Só que as pessoas esquecem assim, eu quero alcançar o peso X. Só que perdem. Eu tinha um professor que ele falava, vai perder músculo no xixi. Né? Vai perdendo músculo. Eu acho que essa palavra... pessoa é uma falsa magra. Né? Ela tem mais gordura do que músculo. Sim. E para depois manter esse peso perdido em janeiro, porque aí janeiro volta à realidade, até o carnaval, né? Porque no carnaval todo mundo se prepara de novo, né? A gente vive em altos e baixos. Tudo bem, ok, se isso for usado a nosso favor, beleza. Mas aí chega em janeiro, fevereiro, começa a recuperar aquele peso muito rápido, porque ela não ganha massa muscular. Sim. Ela perde músculo. Sim. E a gordura tá ali ainda. Ela vai ficar feliz em um lugar, em cima da balança. Só. Depois, saiu dali, ela vai ficar triste. Porque aí existe uma flacidez, até a perda de peso muito rápida é perigosa. O que ela vai enxergar, né, no seu reflexo, não vai linkar com a informação da balança. E isso, para a mulher adulta, isso tem peso 2. Porque não é só questão de você... Por exemplo, eu sou um pouco questionador sobre alguns dogmas. Um deles é o peso ideal. Por quê? O peso ideal vai depender do que é. Ou seja, ideal não deve ser o peso, deve ser a consistência. Sim. O que é o peso ideal? O peso ideal é aquele peso que você está com saúde, que você está com densidade muscular, tua pele está esticadinha dentro do possível, e esse é o peso ideal. Gente, essa parte é mais delicada, tá? É a pele esticadinha dentro do possível. Sim, porque emagrecer não é murchar. Não. Tem gente que não emagrece, tem gente que murcha. Esse é o ponto que a gente está falando nesse momento. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Muita gente fala assim, mas eu fico com muita dor. E tem gente que fala assim, eu só sinto resultado se eu tiver dor. Isso é fato ou é fake? Não, a gente precisa sentir dor para ter resultado? Primeiro vamos desmistificar o que é dor, né? Eu acho que a pior dor é de você não conseguir nada, né? Assim, você passar e ninguém te olhar, por exemplo, né? Então, definamos dor, mas vamos voltar para a dor técnica para não mexer muito com o cabeção de vocês. Você entendeu o que eu quis dizer? Claro. É a galera tomando anti-inflamatório. Não, depois, isso aí, gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Anti-inflamatório depois do treino não dá. Olha lá, vamos lá. Deixa eu sugerir, tá? Ou mergulha ou não se molha, gente. Essa coisa de ir ali, molhar a canelinha, só a nuca e voltar, você nem vai ver o que está embaixo do mar, né? E vai sentir frio da mesma forma. O que eu estou querendo dizer com isso? A musculação, ela é uma indução a uma inflamação construtiva, tá? O que é isso? Você vai lá, você contrai aquela musculatura, ali são geradas microferidinhas, tá? Essas microferidinhas vão precisar de nutrientes para se reconstituírem, tá? O nome disso é metabolismo, que é o polo, a balança entre o catabolismo, que é quando a gente faz a musculação, e o anabolismo, que acontece, é o reparo no teu sono. Ou seja, a dor, ela não é uma regra, porque quando a gente fala de treino de emagrecimento, a gente não está falando, até pelo condicionamento do perfil do cliente de emagrecimento, que não é tão treinado assim, a gente não está falando necessariamente de uma dor muscular, mas também devido
a essa baixa resistência do cliente, a maioria fica dolorida. O que é importante em tudo isso que eu estou falando? Distinguir o que é uma dor do bem de uma dor do mal. Diferenças. Ah, fiquei com glúteo dolorido, minha coxa está dolorida. Essa dorzinha é boa. Meu tríceps está dolorido. Você está com a musculatura dolorida de um estímulo que você buscou fazer. Então faz parte. Obviamente existem os níveis, né? E aí tem que personalizar isso, né? Por exemplo, se você trabalha se locomovendo e não está conseguindo nem sentar, passou um pouquinho do ponto, tem que aliar com o teu profissional uma estratégia, tá? Isso tem que caber na rotina, na tua realidade. Agora, uma dor, exatamente. Agora, uma dor articular, ficou com o joelho, ficou com o ombro, aí é uma coisa para ver, é uma questão de ângulo, pode ter passado um pouquinho a carga, mas, de novo, o importante é entender o seguinte: a dor do bem é a dor muscular. Ela tem sempre que acontecer. Para emagrecimento, não. A dor muscular acontece no segmento de emagrecimento, mais por uma resistência baixa do cliente do que por uma indução do profissional, tá? Uma dor que deve estar sempre latente é a dor de um próximo nível, que seria um nível de hipertrofia. Aí sim, se você treinou hipertrofia e não sentiu a musculatura, em 48 horas, tem que rever o planejamento do treino. Mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é queimar gordurinha, né, doutor? Queimar gordurinha. E a dorzinha também é bem gostosa, e nada de tomar um anti-inflamatório depois do treino. Não, muito Porque bem, tem uma galera que, não, eu tô com uma dor, vou tomar um anti-inflamatório. Não, gente, toma um anti-inflamatório, perdeu o treino. Então não é exatamente rola. isso. Anti-inflamatório é exatamente você apagar tudo que você fez. Tudo que você fez, acabou. E você vai ali nos receptores e anulam toda aquela síntese que está por vir. Então, assim, tem que conviver, gente. Tem que conviver. Eu acho que tudo tem... E aí a gente vai entrar no comprometimento, né? A gente precisa... Se você quiser emagrecer definitivamente e de forma sólida, você tem que ter maturidade. Entende? Maturidade para entender o seguinte: existe o lúdico, existe a recreação, existe o legal e existe também o necessário. Hoje eu vou falar para vocês: eu posso emagrecer caminhando, eu posso emagrecer nadando, escalando uma montanha, fazendo o que eu quiser. Se você gostar, pode, mas precisar, fisiologicamente falando, você precisa ativar a tua musculação. Até para você queimar gordura com metabolismo basal, e a boa notícia, dormindo, né? Dormindo. Gente, músculo é vida, nós precisamos de músculo e a gente tem que começar na adolescência, né? Eu acho que é importante perder um pouco de medo, é claro, com coerência, sabendo com quem está fazendo, mas começar desde jovem. A musculação é fundamental e depois de uma certa idade começa a ser um remédio, é tratamento. Sim, é necessário. Até para a cabeça hoje em dia. Então, assim, e o sinal de alerta que eu vou deixar é exatamente esse, assim: cuidado com essas dietas malucas que fazem perder massa muscular, para você chegar no teu alvo. Foi o que o Marcelo falou. Que alvo é esse? Né? Então a gente tem que pensar em massa muscular, em quantidade de retenção de água. Então existe um conjunto quando a gente fala de perda de peso. Tá? Então a galera faz loucura com essas dietas que existem na internet para chegar e colocar aquele tubinho, mas aquele tubinho não vai ficar bonito porque murcha tudo. E mulher, então, murcha de verdade. E aí chega janeiro, ganha aquele peso assim, ó. E a pessoa, eu tenho um reganho muito rápido. Esse reganho muito rápido é porque não tem qualidade de massa muscular, não tem uma queima de energia rápida. Então é muito importante a gente ter essa noção de perda de peso em perda de gordura e não perda de massa muscular. E agora? Antes disso, eu queria mostrar que o Marcelo escreveu um livro chamado Profissão Treinador, Trilhando o Caminho da Prosperidade. Cara, muito legal. Se você puder, adquira o teu livro, né, professor? Legal. Esse livro eu escrevi na pandemia, na verdade. Pandemia. Que, enfim, muitos colegas de trabalho, né? Enfim, cada um caiu de um lado, até hoje, né? E a forma que eu encontrei de ser útil, né, para esse momento foi escrevendo. Eu já escrevo há muito tempo. Tem um monte de garrancho aí em cada gaveta lá da minha casa. E é tudo colorido. É muito legal, assim, muito fácil de ler. E vem de onde?
aqui comigo Aqui, e no na Instagram MT. da MT. E no Instagram da MT, tá, gente? Só para quem quiser adquirir e conhecer também o trabalho do treinador Marcelão, também no Instagram dele, @Marcelão Teixeira Marcelão ou Teixeira e @MT Treino Privado. @MT Treino Privado. Vamos treinar? Agora é hora, né? Falamos muito, né? Tô com medo. Agora é hora da ação, né, gente? Vamos trabalhar? Vambora, vambora! Ele quer que eu pague link em rede nacional. É só pegar rápido. Porque eu não consigo ver isso. Tá bom. Dá pra ser assim uma extensora, uma flexora, uma coisa assim básica. Pode ser.